Wellington. Senadora Rose de Freitas, requerimento número 7 de 2015. Requeiro nos termos do artigo 93, incisos 2, combinado com o artigo 104, inciso 1 do Regimento Interno, que seja convidado o excelentíssimo senhor Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, para apresentar em audiência pública as metas e prioridades do setor, assim como o orçamento para fomento dos projetos da área. Lido o requerimento, consulto se a autora, senadora Rose, quer fazer alguma consideração a mais ou alguns dos senhores senadores presentes. Senadora Rose está presente? Não. Senhor presidente, Tá. eu... Com a palavra, a senadora Rose Freitas. Eu gostaria de manifestar aqui a minha apreensão, não só pelo momento que passa o país, mas, sobretudo, pela imprecisão das informações que são passadas para consumo da população brasileira, sobre os projetos que já estão engendrados, muitos autorizados, muitos em andamento, muitos paralisados, e que até hoje nós não temos informações concretas sobre como se dará, na verdade, a questão de conclusão de obras tão importantes que consta da infraestrutura e logística do país. Olha só, eu tenho aqui várias observações para fazer, inclusive sobre a pauta dos aeroportos regionais, que até outro dia constava cerca de 99, passaram por 80, depois 55, agora 65. Nós não conhecemos sequer o critério que são adotados para a escolha dessas metas e desses projetos. Eu diria também que, em relação a isso, lá no Estado do Espírito Santo, por exemplo, eu tenho outros exemplos a citar, no Espírito Santo nós estamos há 12 anos numa luta famigerada pelo nosso aeroporto lá do Estado. Começou, parou, teve denúncia de irregularidade, foi para o Tribunal de Contas, lutamos no Tribunal de Contas, revertemos o processo, aprovamos, depois desaprovamos, depois foi suspenso, licitou, agora licitou, promulgou a licitação, publicou a licitação e agora nós vimos que são as ordens do Poder Executivo em relação ao andamento destas obras todas, inclusive a nossa, é um verdadeiro mistério. Então, eu até gostaria de pedir a todos a prioridade sobre esse assunto, haja visto que esse debate no Estado do Espírito Santo, no Estado de Goiás, no Rio Grande do Norte, tudo quanto é lugar, é um debate extremamente importante. As informações é que parecem não ser. Parece que nós não temos direito de conhecer os dados que contém esse planejamento desta área. Temos lá à frente dessa pasta o ministro Eliseu Padilha, que é um membro do PMDB também, mas que já passou por várias outras áreas do governo federal e que, portanto, eu gostaria de ter a oportunidade de debater esse assunto coletivamente. Não quero debatê-lo individualmente, audiências que nós estamos acostumados a participar, com a presença do senador Ricardo e de outros parlamentares. Nós fizemos uma reunião da bancada semana passada, saímos de lá com uma informação e, efetivamente, outra chegou ao nosso Estado do Espírito Santo. Isso deve acontecer em outras regiões do país. Por isso, eu gostaria de pedir a prioridade para essa pauta, para que a gente possa conhecer aí quais são as prioridades, quais são as metas a serem atingidas pelo ministro Eliseu Padilha, sob o comando do governo, do Poder Executivo do Governo Federal. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, é para fazer coro com a iniciativa da senadora Rose de Freitas, porque são situações para lá de constrangedoras que nós estamos enfrentando, considerando as incertezas, considerando as ambiguidades com relação ao nosso aeroporto de Vitória, que foi prometida a sua inauguração em 2008. Nós estamos em 2015. Depois de um período longo, a licitação foi refeita, o contrato foi assinado e nós não temos data para início das obras. Como se não bastasse isso,
A imprensa, nos últimos dias, noticia que o aeroporto de Vitória poderá estar entre os aeroportos que serão concedidos, assim como o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Porto Alegre, etc. Então, a vinda aqui do nosso ministro Eliseu Padilha vai nos ajudar a colocar luz sobre esse tema. Não apenas sobre esse tema, mas também sobre o Plano Nacional de Aviação Regional, que foi votado pelo Congresso Brasileiro ainda em 2014 e que nós estamos na antessala de ver esse projeto, esse bom projeto desenvolvido e implementado. Então, a presença do ministro Eliseu Padilha vai nos permitir revisitar, fazer um sobrevoo sobre os projetos que estão relacionados com a aviação em nosso país, mas especificamente no caso do aeroporto de Vitória, será uma oportunidade para que nós possamos, com muita franqueza, fazer o enfrentamento desse tema, que é um tema que angustia, que é um tema que aborrece. Eu diria mais, senhor presidente, é um tema que humilha os capixabas e o meu Estado, porque o meu Estado não é estorvo, o meu Estado dá uma extraordinária contribuição ao desenvolvimento nacional e nós não temos recebido por parte do governo federal o compatível respeito para a contribuição que nós damos ao país. Portanto, a presença aqui do ministro Eliseu Padilha, com grau de prioridade, vai nos permitir uma discussão bastante franca, e é por isso que nós estamos também apelando a Vossa Excelência, que Vossa Excelência utilize todo o seu prestígio, que não é pequeno, para que nós possamos ultimar e possamos priorizar esse debate, não apenas sobre o aeroporto de Vitória, o aeroporto de Goiânia, enfim, tantos outros, aqui na Comissão de Infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. A respeito do meu prestígio, eu sabia que Vossa Excelência era bondoso, mas não tanto. Senhor presidente. Eu queria só adiantar que o senador Ricardo Ferraz pediu a inclusão na pauta de um requerimento semelhante, que é o requerimento que tomou o número 10 aqui na comissão, convidando o senhor ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, a exemplo da senadora Rose de Freitas. Os dois senadores poderiam se entender, não é? Fazemos juntos, senhor ministro, senhor presidente. Não é, senadora Rose? O senador Ricardo Ferraz pediu a inclusão na pauta, extra pauta, um requerimento do mesmo teor. É que, na verdade, nós estamos pedindo... A bancada é unida ou não lá? Sempre, sempre, graças a Deus. Olha, na verdade, o senhor nos ofereceu a oportunidade... Não tanto assim, mas... o senhor nos ofereceu a oportunidade de priorizar os requerimentos. Eu não sei se o senador estaria de acordo, eu gostaria de fazer essa solicitação da prioridade desse requerimento. O senhor presidente, é o mesmo objeto, fazemos de forma integrada. Não importa a cor do gato, o que importa é que o gato caça o rato. O que importa é que o ministro possa vir aqui e nós possamos discutir o tema. Senhor presidente. Vai discutir, presidente. Acrescentar ainda mais obrigação por esse gato. Senador Wellington, desculpa, senador Wellington, nós estamos falando aqui de um ministro que é do nosso partido e que nós estamos pedindo esclarecimento. Eu gostaria que essa frase não fosse nem constada aí na ata, porque foi uma brincadeira que pode ser muito mal interpretada. A intenção, com certeza, não era essa. Senadora Rose vai ser... A intenção, com certeza, não era essa, né, senador? Em relação... Não, por favor, para que não fique... O que eu fiz aqui foi uma menção, uma frase muito conhecida do Deng Xiaoping, que não importa quem está assinando, o importante é que o ministro possa estar entre nós aqui. Esse é o sentido do pragmatismo para que os resultados possam aparecer. Qualquer interpretação fora disso é má fé e eu quero apresentar meu repúdio. Tá, senhor presidente, então eu gostaria também aqui de propor que fosse também acrescido a esse requerimento, deputada Rose, a senadora Rose, companheira minha da Câmara de muito tempo, então também a gente fica com o vício aí. Mas, da mesma forma com os outros requerimentos, acrescentar aqui também a agência
Nacional de Aviação Civil e até um representante do Tribunal de Contas, porque aí a gente tem condições, a maioria dessas obras do aeroporto, por exemplo, no nosso caso de Cuiabá, nossa capital, temos uma obra com mais de 15 anos, 12 anos, que ela vem se arrastando também. E a última avaliação, o aeroporto de Cuiabá recebeu uma nota muito ruim. Cuiabá, Várzea Grande, que é, na verdade, o município onde temos aeroporto, que é o segundo maior aeroporto do Brasil em termos de área. Ontem eu estive, inclusive, com o ministro, conversando sobre isso. Era um convênio com o governo do Estado devolveu o convênio e agora cabe a Infraero. E até gostaria de convidar também, aproveitar aqui, senadora, de acrescer também a Infraero, porque a maioria desses aeroportos são administrados pela Infraero. Ou seja, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Infraero e também um membro do Tribunal de Contas, que aí a gente faria uma audiência completa. Palavra ao senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, eu queria primeiro dizer a Vossa Excelência, aí viu o senhor falando em prioridade, pauta, nós já temos aqui, na primeira sessão, já estamos no 7º requerimento. Eu queria aproveitar para os membros da comissão e até ouvir a intervenção do senador Blaio Maggi em relação às subcomissões, que Vossa Excelência, inclusive, fizesse um apelo às outras comissões. Por exemplo, eu sou membro de 2 comissões que estão fazendo sessão extraordinárias hoje de manhã, que se reúnem ontem. Ou melhor, se reuniram ontem. Eu, inclusive, faço uma escolha de entrar em comissões, a partir, obviamente, do que é o meu perfil, o que é a minha área de atuação, mas faço, inclusive, de maneira que eu atue em comissões que tenham sessões terças, quartas e quintas, para poder exatamente eu me dedicar. Eu não aprendi ainda essa lógica do senador beija-flor. Eu não consigo, não tenho asas, inclusive, então é mais difícil ainda, e nem tenho um bico grande. Eu não sou bicudo. Então, portanto, não dá para ficar fazendo as coisas na perna. Aí você entra numa comissão, dá presença, vem para outra, não sei o quê, fica uma gincana de presença de senador em comissão. Que esse é um processo que, em 2011, nós conseguimos até ajustar com os presidentes de comissões, tentando ver mais ou menos as comissões que têm similitudes ou que têm coincidências, que a gente abrisse um pouquinho o calendário. Então, aqui, por exemplo, o senador Arcigo Gás. A Comissão de Agricultura fazia sua reunião quinta de manhã. Essa Comissão de Infraestrutura, por exemplo, em 2011 e 2012, funcionava na quinta de manhã. Nós, por conta exatamente do baixo funcionamento, essa comissão, por ser uma comissão, na minha opinião, das mais importantes, aqui tem um volume expressivo do PIB, ela veio para a quarta de manhã. Aí pegaram outras comissões e estão fazendo o mesmo jogo, só que com audiência, por exemplo. Vou dar um exemplo bem claro. Eu sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Tem sessão extraordinária agora de manhã. Eu já avisei lá, se continuar assim, não vai dar certo. Porque aí, senão, a gente não faz o trabalho. Cada comissão tem que fazer dentro do seu horário. Então, acho que essa é uma coisa importante. Eu estou citando isso, senador Blaio, porque eu vi, inclusive, a sua ponderação sobre as subcomissões. E eu me lembro que o ano passado, ou o ano retrasado, a gente sugeriu aqui que, ao invés de subcomissões, é melhor a gente estabelecer, senador Blaio, grupos de trabalho, com 3 senadores, porque aí funciona. Esse grupo apresenta o seu parecer, o seu relatório sobre aquele assunto, tema, projeto. Isso vem para o plenário e a gente discute. A matéria tem muito mais eficácia. Assim nós fizemos no processo, por exemplo, de mudança na questão das concessões, renovações. Fizemos isso no processo de acompanhamento das estradas. Você entrega um grupo com 3 senadores, um assume a relatoria e a gente faz esse trabalho e traz. Isso é muito mais eficiente. Nós não estamos conseguindo reunir comissões, quanto mais subcomissões. Então, nessa mesma linha, senador, eu queria chamar a atenção dessa questão dos requerimentos. Eu acho que os requerimentos da senadora Rose de Freitas e do senador Ferraz é um requerimento ultra importante, e obviamente não é porque Salvador está dentro, mas porque a gente tem problema, Ferraz, na aviação regional. Nós temos problemas sérios. Aí vai a região norte, por exemplo, que tem uma dificuldade extrema do ponto de vista do deslocamento.
e a ausência de aeródromos, de aeroportos, de estrutura que façam a cobertura. Nós temos problemas sérios na questão, inclusive, da defesa, a nossa capacidade de atuar enquanto Ministério da Defesa, Aeronáutica, principalmente na região norte do país. Então, com esse encaixe, eu acho que esse tema é ultra importante. Não que eu discorde do meu colega Wellington aqui, mas eu acho que a primeira audiência, Wellington, não sei se dá para a gente discutir assim, se a gente trouxer, como eu vi até para a proposta aí para o ministro Antônio Carlos do Transporte, se a gente trouxer, meu presidente, uma saraivada de gente, DENIT, não sei o que, IT, mais IT, não sei o que, na sessão, fica um negócio meio... A primeira audiência, eu estou sugerindo isso, acho que era importante que o ministro viesse, nós vamos ter o primeiro contato nessa... Aliás, o ministro, até todos eles novos, não tem ninguém que repetiu aí. Então era importante que o ministro... Pronto, isso, não, legal, ótimo. Mas no caso de agência, por exemplo, com o Ministério, é um acompanhamento que eu acho que, por exemplo, a ANAC mesmo, a gente tem que trazer ela aqui para fazer uma discussão, viu, Wellington? Assim, meio olho no olho, não precisa botar sangue no olho não, mas olho no olho, para a gente pegar a ANAC aqui e fazer uma discussão boa sobre essa questão dos aeroportos. Então, assim, era importante, eu concordo com esse acompanhamento que Blair complementou aqui, mas que a gente permita, por exemplo, ao ministro, viu, senadora Rose, o ministro da Aviação, ele vem aqui e apresenta o que é que ele encontrou, o que é que tem, e ouça da gente, por exemplo, quais são as agonias, que pode ser até que no plano dele, inclusive de voo, meu caro Ferraço, alguns aeroportos ainda não têm nem entrado, outros até entraram meio atravessados, que a gente viu a notícia no jornal, você falou de gato, mas a gente viu o galo cantar, não sabe nem aonde, e aí eu só li também no jornal que Salvador vai junto com Vitória, vai não sei o que e tal, então era importante que o ministro pudesse vir aqui, apresentar para a gente isso, e essa comissão, inclusive, já apresentar para o ministro aí quais são os nossos desejos. Então, acho que áreas importantes, essa questão da aviação, transportes, Minas e Energia, portos, na minha opinião, seria uma espécie de a gente abrir esse período aqui com toda quarta-feira um ministro desse aqui, para a gente pegar esses temas complicados e a gente começar a fazer exatamente a pauta de qual é a contribuição que essa comissão vai dar nessa área de infraestrutura, nesses... Permite só interrompê-lo? Claro. O ministro Eduardo Braga já está marcado para o dia 8. Isso, mas com esse tema aqui... Agora, nós temos que obter a concordância da senadora Rose, porque ela propôs uma audiência pública. E Vossa Excelência está propondo que venha o ministro... Não, mas não há incongruência, não. Não acha que não há? Não. Aí Não, é bom que porque a gente junta uma audiência coisa... pública, eu creio que torna difícil essa cobrança mais direta ao ministro, porque há várias intervenções durante a audiência pública, o debate, às vezes, toma um rumo meio acadêmico, meio teórico. Pois é, por isso que eu estou querendo ver se a gente dá um rumo estruturante. Bota o ministro aí, fala do seu programa e a gente faz nessa audiência aí com ele para a gente tentar também botar a nossa digital, entendeu, Edson? Para você poder falar do seu Mato Grosso. Não precisa falar tão grosso com o cara, não, mas pode falar do Mato Grosso. Se me permite uma e parte. A gente tentar organizar um pouco essa intervenção. Apenas para contribuir com o senador Walter Pinheiro, presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos fazendo uma programação como essa na Comissão de Assuntos Econômicos. E de ofício do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, com apoio do conjunto da comissão, nós já ouvimos o ministro do Planejamento, ouvimos o presidente do Banco Central e na próxima semana vamos ouvir o ministro da Fazenda. A ideia é que a comissão pudesse tomar a iniciativa de fazer uma programação para que nós pudéssemos ouvir os ministérios ou as secretarias que estão na coordenação desses importantes programas, como a Secretaria de Aviação, como a Secretaria de Portos, como o Ministério dos Transportes, o Ministério de Minas e Energia, e assim por diante, de modo que nós faríamos um programa, um planejamento para que toda quarta-feira, estou dando como exemplo aqui a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, onde de ofício do presidente
Nós já ouvimos o Ministério do Planejamento, o Banco Central, e vamos ouvir na próxima semana o Ministério do Ministro da Fazenda. Então, talvez Vossa Excelência pudesse, na condição de presidente, fazer uma programação para que nós pudéssemos, enfim, passar em revista a todo o programa de infraestrutura do governo federal que tem grande impacto em nossos estados e regiões, senhor presidente. Gostaria apenas de obter a concordância do plenário com relação a isso, esse calendário, porque aí se fixa um verdadeiro calendário. Eu acho que nós temos que dar a Vossa Excelência a delegação para que Vossa Excelência consiga organizar essas agendas para que esses ministros possam vir até essa comissão. Vossa Excelência conversa com os ministros e organiza um calendário. A delegação da comissão. E aí nós, com toda a previdência, aí a gente lhe obedece. Vocês querem me dar trabalho mesmo. Agora, quanto à reunião das quintas-feiras... Deus não dá carga que a gente não possa carregar. Pois então, é. Quanto às reuniões das quintas-feiras, o que há hoje é que o presidente Renan Calheiros está tentando, até agora parece que não conseguiu, mas está tentando votar nas quintas-feiras pela manhã. Quer dizer, promover sessão de votação na quinta-feira, porque se não fosse isso, poderíamos discutir aqui se a comissão quer realmente, já aconteceu isso com outras comissões, quer passar o dia das reuniões de quarta para quinta. Hoje há esse problema de colidir com a intenção do presidente, a disposição do presidente da Casa de promover reuniões do plenário na quinta-feira. Mas se o plenário começar a funcionar, vai começar a funcionar às 10, 10h30. E é para as 11h30, né? Se nós pudéssemos manter as quintas-feiras 8 horas da manhã, 8h30. Mas já temos a agricultura 8 horas da manhã nas quinta-feira. Sim, mas desculpe, mas a comissão de infraestrutura sempre funcionou às quintas. Não estamos inventando a roda. Não, na quinta-feira não tem só a agricultura, não. Tem a Comissão de Relações Exteriores. Na quinta-feira, às 8 horas, tem a Comissão de Agricultura. E às 10 horas tem a Comissão de Relações Exteriores, já na quinta, né? Com a palavra o senador Flecha Ribeiro. Fugindo da discussão do item 3, eu quero concordar com a dificuldade que os senadores têm de participarem de sessões nas comissões que coincidem. Mas no caso aqui da infraestrutura, às quartas-feiras, às 9 horas, Vossa Excelência convocou para as 8h30, o horário já estipulado há muito tempo. Começou às 8h30. Não, Vossa com Excelência... o presidente Fernando Collor, começava às 7h30. 7h30. Só que ele ficava meia hora, não, ficava 1 hora lendo o relatório para poder iniciar ter quórum para iniciar a comissão. Mas eu acredito que a Comissão de Infraestrutura já tem o dia de quarta-feira como sendo da sua reunião. Então, não adianta puxar para terça ou levar para quinta-feira, porque tem outras comissões que já estão com esses dias marcados para suas reuniões. Com relação ao requerimento da senadora Rose de Freitas, que coincide com o senador Ferraz, eu quero parabenizá-lo. Eu acho que é importante, e a ideia que foi colocado de se fazer, como está se fazendo na CAI, que os ministros das áreas correspondentes aos temas da comissão possam vir até aqui, eu diria, no início da legislatura e no começo do segundo semestre. Pelo menos 2 vezes ao ano,
que se pudesse discutir no início e no segundo semestre verificar o que ocorreu no primeiro semestre e verificar e pautar o segundo. Eu acho que é uma prestação de contas importante para os senadores. Assim como na CAI, há um calendário já estipulado para a presença do presidente do Banco Central, para ele vir à CAI, eu não lembro agora qual é a periodicidade, mas para vir para poder prestar esclarecimento. Com relação ao tema em discussão do requerimento, eu acho que ele é importantíssimo. O secretário da Aviação Civil precisa vir aqui para que nós possamos discutir com ele, eu acho, entre todos os problemas de cada um dos estados. Todos os estados têm problemas a serem discutidos pelo secretário, pelo ministro da Aviação Civil. Mas 2 temas são importantes. O primeiro é sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento da Aviação Regional. Eu fui o relator dessa medida provisória. Ela caiu por não ter sido aprovada no tempo regimental, mas consegui, com o apoio do senador Romero Jucá, que numa medida provisória seguinte, ele incluísse no seu relatório exatamente o relatório que eu tinha apresentado para o desenvolvimento da aviação regional. E ele foi aprovado e sancionado pela presidente Dilma. Ele é da maior importância para todo o Brasil, mas é especialmente importante para a Amazônia, porque lá o transporte aéreo ele é o meio de salvar vidas, porque a locomoção na Amazônia é muito difícil. São estradas que não ligam praticamente os estados e os rios que levam tempo de navegação que podem as vidas se perderem. Então, esse assunto é preciso que o ministro venha até aqui para saber se está esperando a regulamentação do Executivo. Se for isso, nós podemos, como está fazendo o PMDB agora, e nós temos que aproveitar essa onda, nós estamos votando um projeto de decreto legislativo, dando ao Executivo um prazo de 30 dias para ele regulamentar a lei que já foi sancionada da mudança do indexador das dívidas dos estados e municípios. Ou seja, isso que nós estamos fazendo agora era o que nós deveríamos fazer em todos os projetos que precisam ser regulamentados pelo Executivo. Dar, já ao aprovar a lei, um prazo para que ele seja regulamentado, porque senão passam anos e anos e não se regulamenta e a lei não entra em vigor, não pode ser aplicada por falta de regulamento. E o outro assunto, que é da maior importância, é sobre o tão falado, tão midiaticamente anunciado para o Brasil todo, que era a construção de 200 e tantos aeródromos no nosso país, que até hoje, pelo que eu saiba, não foi feito nenhuma pista de ultraleve, quanto mais aeródromos para a aviação. Então, é um programa que foi lançado pelo governo, como todos os outros, de forma midiática, mas que o efeito, o benefício para a população brasileira é nenhum, porque eles não são implementados. E quando são, eles são feitos parcialmente, 10%, 20%, como acontece com o PAC. E falando em PAC, presidente, eu peço a Vossa Excelência é um presidente que tem certeza absoluta, tem a determinação e a competência de pautar os projetos, independente do interesse ou do Executivo ou não. Vossa Excelência prestigia o Poder Legislativo. Então, eu disse a Vossa Excelência, na sessão passada, eu tenho um requerimento, já foi criada a Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Acompanhamento das obras, subcomissão das obras do PAC. O senador Walter Pinheiro é contra a criação de subcomissão, mas esta subcomissão, se nós tivéssemos implantado e com os senadores acompanhando a evolução das obras do PAC e fiscalizando essa evolução, com certeza absoluta,
poderíamos não ter o atraso que temos em Senador todas Flecha, elas. eu não sou contra, não. Eu sou a favor disso aí que Vossa Excelência disse. Se a comissão estivesse funcionando, se a comissão se reunisse, se a comissão existisse, por isso que eu estou dizendo, auxilia. Só que, senador Walter Pinheiro, esse condicional, no caso dessa subcomissão, não se aplica porque ela não foi instalada. Então, aí se Vossa Excelência podia ter dito, se ela tivesse sido instalada, aí eu concordaria com Vossa Excelência. Então, presidente, vamos instalar a subcomissão. Poderíamos ter evitado, ter auxiliado ao PAC avançar efetivamente, porque são obras importantes e que precisam ser feitas para desatar o nó da logística do nosso país, e poderíamos ter evitado desvios mal feitos que, lamentavelmente, estão vindo à tona a cada dia pela mídia, quando poderia e deveria ter sido fiscalizado pelo Senado Federal, que tem, inclusive, uma comissão de fiscalização e controle, que é a de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, exatamente para que faça a fiscalização dos atos do Executivo. Senador, presidente, só uma coisa para o senador Flecha. Se a gente tivesse colocado 3 senadores acompanhando esse tema, e os 3 senadores fossem designados pela comissão, para lá, meu irmão, vai lá, olhe, faça um relatório, traga a comissão, nós tínhamos andado com isso. Aí, se tivesse feito, a gente tinha... Em votação, o requerimento... Só queria ponderar, Excelência. Senador Hélio, eu, por exemplo, que sou signatário aqui de pedido de subcomissão, eu não vejo problema nenhum na questão que o senador Walter Pinheiro está colocando. Eu acho que o que interessa aqui é colaborar na discussão. Então, o grupo de trabalho, para mim, contempla plenamente o processo, grupo de trabalho, ciclo de debate, é mais ou menos nessa linha, né, Walter, que você está colocando? Walter Pinheiro, mais ou menos na linha de grupos de trabalho para agilizar os trabalhos. Isso quer dizer que eu cheguei... Faz um relatório, traz para a comissão geral e a gente analisa os dados. Eu não vejo nenhuma dificuldade nessa linha. Acho que a agilidade aqui é o que nos interessa. Agilidade, colaboração. Então, queria fazer esse registro. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Em votação, o requerimento número 10, de autoria da senadora Rose de Freitas, que solicita a presença em audiência pública do senhor ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, para discutir a política de aviação regional, bem como os investimentos em infraestrutura portuária e perspectiva para o futuro do setor de aviação civil. Os senhores e senhoras senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento da senadora Rose de Freitas acaba de ser aprovado. O requerimento do senador Ricardo Ferraço será submetido à votação após se esgotar aqui a pauta.